O mundo físico pode parecer ser tudo o que existe, já que é aquilo que nós conseguimos ver, mas na verdade ele é totalmente influenciado pelo mundo espiritual, que embora nós não possamos ver, é mais real do que aquilo que vemos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão, sempre com o objetivo de te ajudar e inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Nós vivemos na dimensão material, o mundo físico que nós podemos ver com os nossos olhos, enquanto Deus e os anjos, por exemplo, vivem na dimensão espiritual. E embora nós não possamos ver o mundo espiritual, ele é extremamente real. E existe inclusive uma ligação entre essas duas dimensões, porque tudo aquilo que acontece no material influencia o mundo espiritual e também tudo aquilo que acontece no mundo espiritual influencia o mundo material. E assim como existe Deus e os anjos, por exemplo, também existe o diabo e os espíritos malignos, os quais nós chamamos de anjos caídos, ou mais conhecidos como os demônios. A Bíblia nos fala sobre esses espíritos malignos e nos mostra que eles estão sempre buscando uma forma de nos afastar do Senhor, afetando a nossa vida. E a verdade é que, a depender das nossas atitudes, nós podemos acabar concedendo acesso para que esses espíritos malignos influenciem as nossas vidas. É por isso que no vídeo de hoje nós estaremos vendo exatamente sobre esse assunto e como que nós devemos agir para não permitir com que forças espirituais malignas venham tentar atingir a nossa vida de alguma forma. Precisamos entender que antes de aceitar a Cristo, nós estávamos sob o domínio do pecado e, consequentemente, vivíamos nas trevas. Isso significa que esses espíritos malignos tinham influência sobre nossas vidas e sobre nossas ações. Porém, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados e Ele nos libertou do domínio do pecado para agora viver em sua luz. E Ele nos concedeu do seu Espírito Santo, o qual habita em nós para nos guiar mediante a sua verdade, para que possamos viver o seu propósito. E por isso agora nós precisamos cada vez mais preencher as nossas vidas com a presença de Deus, para que não haja qualquer espaço para que esses espíritos malignos tenham novamente qualquer acesso às nossas vidas. Porque mesmo depois de termos aceitado a Cristo, esses espíritos das trevas permanecem tentando nos afetar de alguma forma, nos levando a pecar e nos afastar do Senhor. E é por isso que nós precisamos saber como nos posicionar para não abrir espaço para que esses espíritos estejam influenciando as nossas vidas. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45 nos diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Nesta passagem, Jesus está explicando um caso de libertação, em que um espírito maligno estava influenciando a vida de uma pessoa. Porque quando nós não temos a presença de Deus, como já vimos, vamos ser influenciados consequentemente pelo reino das trevas. Mas Jesus explica que quando aquele espírito imundo é expulso, ele sai da vida daquela pessoa e vai para lugares áridos procurando um lugar para ficar. Mas não encontrando, ele pensa: bom, eu vou voltar para a casa onde eu estava. Ou seja, essa casa aqui representa a vida da pessoa. E então ele volta e encontra a casa arrumada e em ordem. Mas existe uma palavra aqui que precisa chamar a nossa atenção. Ele também encontrou a casa desocupada. Ou seja, aquela pessoa havia sido liberta daquele espírito maligno, mas ela não ocupou a sua vida com aquilo que ela deveria ter ocupado, com a presença de Deus. Logo, aquele espírito maligno voltou e encontrou a casa, ou seja, a vida daquela pessoa vazia. Havia espaço para que ele novamente retornasse. E ainda pior, Jesus nos diz que ele não volta sozinho, mas traz consigo mais 7 espíritos malignos. Ou seja, porque a vida daquela pessoa não estava preenchida com a presença de Deus, aquele espírito maligno teve novamente acesso para voltar para a vida daquela pessoa e começar a influenciá-la novamente para
o mal. Nós devemos entender que isso não é algo figurado. De fato, existe o reino espiritual e ele influencia sim o reino material. E a depender de nossas atitudes, nós estaremos dando legalidade para que esses espíritos malignos venham agir em nossas vidas. Por isso, nós precisamos nos atentar ao ensinamento de Jesus e perceber aquilo que ele deseja nos instruir para que nós não venhamos dar essas legalidades. O que nós podemos entender com essa passagem é que as nossas vidas não podem estar vazias. Não adianta o seu coração estar limpo e em ordem se ele está vazio. De nada adianta você dizer que teve um encontro com Jesus e começar a tentar colocar as coisas em ordem se você de fato não está preenchendo a sua vida com a presença de Deus. Porque o que nós precisamos entender é que havia espaço para que aquele espírito maligno retornasse e ainda trouxesse consigo mais espíritos malignos. Ou seja, o estado daquela pessoa se tornou pior do que inicialmente. E assim acontece com todos aqueles que iniciam um processo de libertação, querem ter a sua vida direcionados pelo Espírito de Deus e não mais por esses espíritos malignos, mas não se entregam verdadeiramente para preencher a sua vida com aquilo que vem de Deus. Se a presença de Deus não está em nós, consequentemente, haverá espaço para o inimigo, para o diabo. E ele vai se aproveitar dessas situações, enviando esses espíritos malignos para nos influenciar para tudo aquilo que é errado e contrário à vontade de Deus. Porque o seu objetivo é sempre nos afastar do Senhor e do seu propósito. Nós vemos que foi assim desde o princípio, quando ele enganou Eva lá no jardim, tentando fazê-la duvidar da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, para poder afastá-la da verdade. E dessa forma acontece também em nossas vidas, quando esses espíritos malignos vêm tentando achar uma forma de nos influenciar a fazer aquilo que é errado. E a depender de nossas atitudes, nós estaremos concedendo legalidades a esses espíritos malignos, abrindo brechas, ou seja, tendo buracos ali em que eles podem conseguir se infiltrar. É de fato imaginar o seu coração como algo que deve estar totalmente preenchido, para que não haja qualquer tipo de buraco, qualquer tipo de brecha no qual o inimigo possa se aproveitar disso, para então influenciar a sua vida para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, através dessa passagem, nós podemos entender que quando nós não preenchemos a nossa vida com aquilo que vem de Deus, consequentemente, nós estaremos dando acesso a esses espíritos malignos para que eles venham agir em nossas vidas. Porque de nada adianta uma casa limpa e organizada, mas desocupada. Nós precisamos preencher a nossa vida, preencher a nossa mente, preencher o nosso coração com aquilo que vem de Deus. De fato, nos revestir no Senhor, para que não venhamos dar qualquer tipo de brecha ou legalidade para que o inimigo acesse as nossas vidas e tente trabalhar em nossas vidas, seja nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e emoções, nas nossas ações, porque ele sempre vai tentar de todas as formas nos influenciar para aquilo que é do mal, já que o seu objetivo principal é esse, nos afastar do Senhor e nos levar de volta ao domínio do pecado, do qual Cristo já nos resgatou. Por isso, precisamos nos posicionar para não permitir com que isso aconteça. Mas então, o que nós devemos fazer para não permitir com que esses espíritos malignos tenham acesso às nossas vidas e nos influenciem de forma negativa? A primeira coisa que você precisa fazer é permitir com que Deus purifique a sua vida, se voltando para Ele verdadeiramente com arrependimento. O Evangelho começa com o arrependimento. Jesus veio pregando primeiramente o arrependimento. É necessário que nós venhamos nos arrepender para de fato viver aquilo que Deus tem para nós. Porque somente quando nós nos arrependemos e reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, é que nós vamos de fato abrir espaço no nosso coração para que Deus comece a trabalhar. Então você precisa sempre buscar de Deus a purificação, a restauração e transformação da sua vida, primeiramente se voltando para Ele com arrependimento, reconhecendo a sua necessidade dele, entendendo que é somente Deus que pode te resgatar através de Jesus Cristo, o qual pagou pelos seus pecados na cruz, tomando o seu lugar para que hoje você possa verdadeiramente viver em comunhão com Deus, sendo lavado, sendo redimido e purificado pelo Senhor através do sangue de Jesus. Então a primeira coisa é se voltar para o Senhor com o coração verdadeiramente arrependido, reconhecendo a sua necessidade de salvação, reconhecendo a sua necessidade de transformação, de purificação por parte do Senhor. E depois de termos o nosso coração limpo, nós precisamos agora preenchê-lo, porque de nada adianta uma casa em ordem se ela está
vazia. Comece convidando o Espírito Santo para fazer morada em você. A palavra nos diz que agora nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Por isso, peça ao Senhor que manifeste cada vez mais da presença dele sobre sua vida e te direcione em todas as coisas. E busque tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 nos diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A palavra de Deus nos ensina a buscar aquilo que vem do alto, porque nós ressuscitamos com Cristo. Agora nós devemos viver uma nova vida, buscando aquilo que vem de Deus, centrando verdadeiramente a nossa vida no Senhor e buscando as coisas que são do reino, preenchendo a nossa vida com a presença de Deus. A terceira coisa que você precisa fazer é deixar de praticar o pecado, fugir da aparência do mal, para dessa forma não dar qualquer tipo de legalidade para que o inimigo venha agir em sua vida. Porque quando nós pecamos, nós estamos dando brechas para que o diabo venha e se aproveite dessas situações para nos conduzir cada vez mais ao pecado e nos afastar do Senhor. Por isso, nós devemos fugir da aparência do mal. Devemos verdadeiramente viver uma vida em santidade. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27 nos diz assim: Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Através dessa palavra nós entendemos que depois de nós termos conhecido a Cristo, se nós continuamos uma vida de pecado deliberadamente, sabendo que não devemos fazer aquilo, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Ou seja, de nada adianta nós falarmos que acreditamos no sacrifício de Jesus, se de fato nós continuamos uma vida de pecado, porque Ele nos chamou para viver uma vida em santidade. Agora, o que resta para essas pessoas é apenas a expectativa de juízo. Portanto, escolha viver em santidade, em obediência à palavra de Deus, fugindo cada dia mais da aparência do mal, fugindo daquilo que pode te afastar do Senhor, daquilo que pode te levar a pecar. Jesus morreu para nos libertar do domínio do pecado e das trevas, para que possamos viver agora em sua presença, sendo preenchidos pelo seu Espírito Santo. Por isso, escolha verdadeiramente viver uma vida em obediência à palavra de Deus, para que você possa ser preenchido cada vez mais com a sua presença e para que esses espíritos malignos não encontrem qualquer acesso para agir em sua vida. Seja sempre guiado e direcionado pelo Espírito de Deus para fazer tudo aquilo que é certo e que agrada ao Senhor. E se você quer saber se você tem o Espírito Santo em sua vida, assista esse vídeo que está aparecendo na tela, em que eu falo sobre as evidências da presença do Espírito Santo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e que Deus tenha falado ao seu coração. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!